Irmãos Brazão são condenados a 76 anos de prisão pelo assassinato de Marielle Franco. E você vai ver também. Irmã de Marielle celebra a condenação, mas diz que luta ainda não acabou. O legado de Marielle e a luta que pra gente não para aqui. A gente vai dar continuidade sim. Buscas por desaparecidos continuam em Minas Gerais. Número de mortes causadas pelo temporal chega a 46. Está cada vez mais difícil para o brasileiro pagar as contas. Índice de inadimplência no país é o maior dos últimos 9 anos. E ainda, Palmeiras e Fluminense fazem duelo pela liderança do Brasileirão. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade os irmãos Brazão pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. A pena será de 76 anos e 3 meses de prisão. Vamos ver como foi o julgamento. Depois de quase 8 anos, os acusados de matarem Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram a julgamento. A primeira turma do STF julgou os 5 réus e, por unanimidade, eles foram condenados. O conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e seu irmão, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, foram condenados pelos crimes de duplo homicídio qualificado, tentativa de homicídio contra a assessora Fernanda Chaves e organização criminosa armada com pena de 76 anos e 3 meses de prisão. O ex-policial militar Ronald Paulo de Alves foi condenado a duplo homicídio e tentativa de homicídio com pena de 56 anos. O delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, foi atribuído ao crime de obstrução à justiça e corrupção passiva com 18 anos de prisão. O ex-assessor de Domingos Brazão, Robson Calixto Fonseca, foi condenado a 9 anos de reclusão por organização criminosa. Uma relação direta dos réus, irmãos Brazão e Calixto, Robson Calixto, com integrantes da milícia, mas também a inserção concreta de suas condutas na dinâmica de atuação do grupo criminoso. Eles não tinham só contato com a milícia, eles eram a milícia. Além disso, os ministros decidiram por 7 milhões de reais em indenização, sendo 1 milhão para a assessora sobrevivente do atentado, Fernanda Chaves, 3 milhões de reais para a família de Marielle e outros 3 milhões para a família de Anderson Gomes. Também foi determinada a perda de função pública de Domingos Brazão, Rivaldo Barbosa, Ronald Pereira e Robson Calixto, todos ficam inelegíveis. Ao final do julgamento, a família de Marielle Franco se demonstrou muito emocionada, com diversos parentes sendo retirados passando mal da sala. E a irmã de Marielle Franco, Aniele, fez um pronunciamento sobre as condenações em uma coletiva de imprensa. Vamos ouvir. Vão ter que lidar com os fatos. Os fatos hoje são esses que vocês viram aqui. Todas as condenações, os mandantes sendo condenados, mas acima de tudo, a memória da família, o legado de Marielle e a luta que pra gente não para aqui. E a CPI do crime aprovou hoje a quebra de sigilos da empresa ligada a Dias Toffoli. A companhia Maridit Participações recebeu pagamentos de fundos ligados ao Banco Master. A CPI do crime organizado aprovou nesta quarta-feira um requerimento de quebra de sigilo da Maridit Participações, empresa pela qual o ministro Dias Toffoli do STF, Supremo Tribunal Federal, recebeu pagamentos do fundo ligado ao Banco Master. O requerimento de autoria do senador Alessandro Vieira prevê que o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, forneça informações consistentes na elaboração de relatórios de inteligência financeira e de que dê seguimento à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa. A demanda pede ainda que sejam fornecidas todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em instituições financeiras, além de dossiê fiscal da Maridit, com informações como
imposto de renda. Também será pedido o registro e a duração das ligações telefônicas originadas e recebidas. Para justificar, Vieira disse que a ideia é desmantelar a complexa rede de influência e lavagem de capitais que orbita em torno do Banco Master e de suas conexões com agentes públicos de cúpula. E a CPI do crime organizado também aprovou a convocação dos irmãos de Toffoli. O colegiado também determinou audiências de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e de outros ex-diretores e empresários ligados à instituição financeira. Olha, aumentou mais o número de mortos em Juiz de Fora e Ubá, em Minas Gerais, após as fortes chuvas que atingiram a região. Agora são 46 mortos e 30 desaparecidos. O Corpo de Bombeiros entrou no segundo dia de buscas por desaparecidos nos escombros na zona da Mata Mineira. A chuva que caiu na região no início da semana deixou dezenas de mortos e mais de 3.500 desabrigados. Entre as vítimas da tragédia estão uma técnica de enfermagem socorrida com vida após permanecer mais de 15 horas sob os escombros, mas que não resistiu, e um policial penal que morreu ao tentar salvar a esposa e outros moradores de um prédio. Além deles, estudantes, outros profissionais da saúde, da segurança e da educação também foram vítimas das chuvas. Já foram registradas cerca de 800 ocorrências somente em Juiz de Fora. Esse número, a maioria é de escorregamentos de talude. Ameaças de escorregamento de barrancos e alagamentos, mais de 1.000 pessoas ficaram sem energia elétrica na cidade. Segundo o levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, Juiz de Fora é a 9ª cidade do Brasil com maior população em áreas de risco de deslizamentos, enchentes e enxurradas. Olha, em apenas 2 meses de 2026, o Brasil já registrou 88 casos de Mpox, a maioria deles em São Paulo. Vamos ver os detalhes com o Felipe Takahashi. O Brasil já registrou 88 casos confirmados de Mpox em 2026, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde. Outros 2 casos estão em investigação. O que assusta é que o número praticamente dobrou em poucos dias. No dia 20 de fevereiro, eram 48 casos confirmados no país. Apesar do aumento recente, não há registro de mortes neste ano. De acordo com a pasta, a maioria dos pacientes apresenta quadros leves ou moderados da doença. Em 2025, foram confirmados 1.079 casos e 2 mortes no Brasil. No mesmo período do ano passado, o país tinha 215 casos registrados. A maior parte das infecções em 2016 foi registrada em São Paulo, com 62 confirmações. Os demais casos estão distribuídos em 15 no Rio de Janeiro, 4 em Rondônia, 3 em Minas Gerais, 2 no Rio Grande do Sul e 1 no Distrito Federal e 1 no Paraná. Segundo o infectologista Dr. Renato Kifuri, apesar dos números assustarem, ainda não é motivo de preocupação. Não há motivo nenhum para pânico. A Mpox é uma doença que ainda registra-se poucos casos aqui no Brasil. A palavra é tranquilizadora, apesar de ser uma doença com potencial de gravidade, ainda são poucos os casos registrados no país. O Ministério da Saúde informou que segue monitorando a situação e atuando em conjunto com as vigilâncias epidemiológicas estaduais. Mas que vírus é esse que tem causado tanta preocupação para profissionais da área da saúde? A Mpox é uma doença viral causada pelo vírus Monkeypox, da mesma família da varíola. A transmissão ocorre principalmente por contato próximo com lesões de pele, fluidos corporais, gotículas respiratórias ou objetos contaminados. Os sintomas mais comuns incluem febre, dor de cabeça, ínguas e lesões na pele que podem surgir no rosto, mãos, pés, genitais e outras partes do corpo. Na maioria dos casos, a doença evolui de forma leve e autolimitada, mas pessoas com imunidade comprometida podem ter maior risco de complicações. Não existe tratamento específico para a Mpox. A orientação médica costuma ser permanecer em casa enquanto as bolhas não cicatrizaram por completo, para evitar transmitir a doença e controlar os sintomas, ficando de olho na hidratação e na alimentação adequada. A OMS também orienta não coçar as lesões ou estourar as bolhas, o que pode facilitar a transmissão do vírus e ainda deixar feridas abertas para infecções bacterianas oportunistas. E veja a seguir, inadimplência no Brasil é maior dos últimos 9 anos. E ainda, Palmeiras e Fluminense fazem duelo pela liderança do Brasileirão. Nós voltamos já.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, dados do Banco Central revelam que a inadimplência em janeiro atingiu o patamar mais alto em quase 9 anos. Com a taxa de juros base lá em cima, o brasileiro está encontrando cada vez mais dificuldade para honrar os compromissos básicos. Janeiro costuma ser um mês difícil, com IPVA e IPTU batendo a porta, mas em 2026 o peso foi maior. A alta da inadimplência para 5,5% não é apenas um número, ela representa milhões de famílias e empresas que não conseguiram pagar empréstimos com recursos livres. O cenário é reflexo direto dos juros altos. Para se ter uma ideia, a taxa média cobrada pelos bancos no crédito livre saltou para quase 48% ao ano. Isso fez com que a procura por novos empréstimos despencasse no primeiro mês de 2026. Desde 2017 não se via tanta gente devendo ao mesmo tempo. Em um ano, a alta foi muito rápida, mais de 1 ponto percentual. E o banco repassa esse risco para o bolso do cidadão. É o chamado spread que disparou. Funciona assim: o banco se protege do calote aumentando a taxa lá na ponta. E o resultado? Um ciclo vicioso, onde o crédito fica caro demais e a dívida só cresce. O Banco Central agora tenta acalmar os ânimos. No último relatório, a instituição afirmou que já vê sinais de estabilização e que as novas regras de classificação de crédito influenciaram esse pico. A grande aposta do mercado agora é para a reunião do mês que vem. A expectativa é que finalmente a Selic comece a cair, dando um fôlego necessário para quem está com a corda no pescoço. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos começar falando de bola rolando. Afinal, hoje teremos jogos aí de brasileiros na pré-Libertadores e terão, missões difíceis. Conta pra gente, Bruno. Pois é, Kleber, uma boa noite a você e também a todos que nos assistem. Bom, as duas equipes terão cenários iguais. Tanto o Bahia quanto o Botafogo foram derrotados nos jogos de ida fora de casa e agora contarão com o apoio de suas torcidas para avançarem na competição. Esta noite, os brasileiros terão que jogar contra o relógio e a cera dos seus adversários. Bahia e Botafogo entram em campo para disputar o jogo de volta da pré-Libertadores. As duas equipes brasileiras começaram mal a competição e agora vão contar com o apoio de suas torcidas para avançarem no torneio. O Bahia recebe o O'Higgins, do Chile, na Arena Fonte Nova, às 19 horas. O tricolor foi derrotado por 1-0 no Chile e, jogando em casa, vai precisar vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Empate ou derrota do esquadrão dá a vaga para o O'Higgins. Para esse confronto, o Bahia contará com a sua casa lotada para buscar o resultado e não ficar sem calendário internacional em 2026. Entretanto, os chilenos também vão encher o setor destinado a eles. Caravanas direto do Chile chegaram ontem na Bahia e já fizeram a festa na sua chegada. O Botafogo vai enfrentar um cenário parecido ao do Bahia. Os cariocas foram derrotados por 1-0 jogando na altitude para o Nacional de Potosí. Agora recebem a equipe boliviana às 21 horas no estádio Newton Santos, que terá as arquibancadas lotadas, já que mais de 25 mil ingressos já foram vendidos aos botafoguenses. O técnico Martim Alcemi poupou os titulares na partida da Taça Rio do fim de semana e agora contará com força máxima nesta noite. Danilo, que nem relacionado foi devido a problemas físicos, deve ir a campo hoje e jogar no sacrifício para reforçar o glorioso. E Bruno, ainda sobre bola rolando, hoje nós teremos mais partidas, só que pelo Brasileirão, não é mesmo? Exatamente, Kleber. Além dos brasileiros na pré-Libertadores, hoje teremos 6 partidas pelo Brasileirão. Vamos ver a tabela. Bom, a quarta rodada inicia hoje com as 2 partidas no mesmo horário daqui a pouco. Às 19 horas, Bragantino e Atlético Paranaense duelam no estádio Cícero de Souza Marques, no interior paulista. Enquanto Remo e Internacional jogam em Belém, no estádio Mangueirão. Um pouco mais tarde, às 19h30, Coritiba recebe o São Paulo no Couto Pereira. Às 20 horas, teremos Cruzeiro e Corinthians jogando no Mineirão, primeiro reencontro das equipes após a semifinal da Copa do Brasil. Às 21h30, é a vez de Grêmio e Atlético Mineiro medirem forças na Arena do Grêmio em Porto Alegre. E também às 21h30, encerrando os jogos de hoje, Palmeiras e Fluminense jogam na Arena Barueri. As duas equipes que vêm muito bem na temporada e devem fazer uma grande partida nesta noite.
Com certeza, Bruno, promessa de um jogão e além de ser uma partida, né, que vale a liderança do Brasileirão, também vai marcar o reencontro de um jogador com o seu ex-clube, né? Conta pra gente esse detalhe também. Isso mesmo, Kleber. O destaque do Palmeiras, John Arias, vai se reencontrar pela primeira vez com o Fluminense, onde fez história e foi multicampeão. Porém, ainda não terá a pressão de jogar contra a torcida tricolor. Palmeiras e Fluminense se enfrentam hoje às 21h30 na Arena Crefisa Barueri pela 4ª rodada do Brasileirão. O Verdão é líder com 7 pontos e entra em campo para se manter na ponta da tabela. O tricolor também tem 7 pontos, mas perde no saldo de gols e está na 3ª posição. O Flu está invicto contra times da Série A na temporada e quer manter essa boa sequência e continuar no topo da tabela. O Palmeiras tem usado sua principal arma nesse campeonato brasileiro, o ataque, que até o momento é o mais eficiente da competição, com 10 gols marcados. O treinador Abel Ferreira deve utilizar força máxima na partida de hoje, repetindo a mesma escalação da última rodada. O grande destaque dessa noite é John Arias. Esse será o primeiro reencontro dele com o ex-clube desde seu retorno ao futebol brasileiro. Anunciado como a segunda maior contratação da história alviverde, o colombiano estreou na classificação às semifinais do Campeonato Paulista diante do capivariano. A expectativa é de que o jogador comece entre os reservas e entre no decorrer da partida. O ponto positivo para o jogador é que não terá a pressão da torcida rival logo de cara, já que o mando de campo é do Palmeiras. O Flu também promete força máxima para o confronto. O treinador Zubeldia conta apenas com a ausência do atacante Canóbio, que cumpre suspensão por cartão vermelho na última partida. É a esperança de um grande jogo. Bom, Kleber, eu fico por aqui. Uma ótima noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno. Uma ótima noite para você também e até mais. Bom, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.